Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo. Muitas moradas na casa de meu pai. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Item 2. Diferentes estados da alma no mundo espiritual. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diversos mundos habitados que estão no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias ao seu adiantamento. O espírito, quando está na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. O lugar para onde ele irá dependerá do seu grau de adiantamento, do desapego em relação às coisas materiais, das sensações que experimenta, do aspecto das coisas, das percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim, alguns espíritos não podem se afastar do lugar onde viveram, ao passo que outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos habitados. Enquanto os espíritos culpados vagam sem destino pelas trevas, os espíritos felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Podem visitar as cidades espirituais, até mesmo outros mundos, dependendo do estado evolutivo em que se encontram. Assim, enquanto o mal sofre por estar em condição lamentável, na maioria das vezes, sozinho, sem consolação, separado das coisas que gostava, atormentado pelo remorso, pelos sofrimentos morais, o justo, reunido com seus entes queridos, desfruta de uma indescritível felicidade. Portanto, no plano espiritual também existe muitas moradas, pois a situação em que se encontra o espírito do desencarnado pode ser considerada como uma morada, embora ela não esteja delimitada nem circunscrita a lugar específico dentro da espiritualidade. Então, esse texto aqui, item 2, nos mostra que, dependendo do nosso estado evolutivo, de nossas condições de vivência encarnado, nós vamos frequentar várias moradas, né? Se as pessoas são muito ligadas às coisas materiais, vão ficar próximas àquelas coisas materiais que são ligadas. Casa e outras coisas mais materiais que a pessoa fica ligada àquilo e fica, mesmo desencarnado, fica próximo, porque fica aquela atração, né, do espírito em relação às coisas materiais. Nisso, aquele que é mais desprendido, que consegue vencer essa atração pelas coisas materiais, ele vai estar com os entes queridos, vai estar visitando várias colônias, vários locais no plano espiritual, que ele vai ter mais condição de movimentar no plano espiritual, de se transferir para outros lugares no plano espiritual. No item 3, diferentes categorias de mundos habitados. Aí nós temos nos mundos intermediários, o bem e o mal estão misturados, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento da maioria de seus habitantes. Não podemos fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos habitados. Entretanto, se considerada a situação em que cada mundo se encontra, sua destinação e seus aspectos mais importantes pode-se classificá-los da seguinte maneira: mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de prova e expiações, onde o mal predomina. Mundos de regeneração, onde os espíritos ainda têm o que resgatar, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal.
mundos celestes ou divinos, onde moram os espíritos puros, somente existe o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, razão pela qual o homem é alvo de tantas misérias. Exatamente isso. Inclusive, muitas pessoas, muitos espíritas falam sobre essa transição planetária, né? O nosso mundo está fazendo uma transição, saindo do mundo de provas e expiações, já está essa transição, indo para o mundo de regeneração. E essa pandemia mesmo, muitas pessoas falam que é um acontecimento que possa estar adiantando essa transição para o mundo de regeneração. Então, a gente não pode pensar que a Terra é o único globo, o único planeta habitado no nosso universo. Nós temos milhares de galáxias, muitos lugares no espaço infinito, que a gente não pode, o homem não pode ser presunçoso, orgulhoso tal, que falar que só existe a Terra, né? Não existe isso. Aí aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 55, primeira parte do capítulo 3, sobre a criação, fala dos vários mundos habitados. Aí tem a pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí a resposta dos espíritos é sim. E o homem da Terra está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, existem homens que se julgam muito superiores e pretendem que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres com capacidade de raciocinar. Orgulho e vaidade. Esses homens acreditam que Deus criou o universo só para eles. Aí vem um comentário de Kardec. Deus povoou os mundos com seres vivos e todos os concorrem para o objetivo final da providência, que é a evolução contínua das espécies. Acreditar que só a Terra possui vida seria duvidar da sabedoria de Deus, que nada faz de inútil. Ele deve ser destinado a cada um desses mundos, uma finalidade mais séria do que a de apenas alegrar em nossas vistas. Aliás, se utilizarmos a razão, nada pode nos levar a concluir que a Terra seja o único planeta a ter o privilégio de ser habitado, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Nem a posição que ocupa, nem o seu volume e nem a sua constituição física, nada pode lhe dar a condição de único mundo habitado. Então, isso aqui nos mostra, né, que aquilo que eu estava falando, a Terra não é um privilégio nosso, só existia a Terra. O espaço, o universo é grandioso e a Terra é minúscula em relação ao universo. Então nós temos que ter essa compreensão, e o Espiritismo, através do Kardec, das obras básicas, mostra que nós somos um mundo pequeno, parte desse universo, mas um pequeno mundo. E tem muito maiores, muito mais importantes, muito mais evoluídos do que a Terra. Nós estamos caminhando, e esse caminhar, realmente, as pessoas têm que entender que é um caminhar lento, as coisas vão acontecendo aos poucos, e nós temos que ter esse entendimento. Então, dito isso, nós vamos encerrar o nosso estudo mostrando que realmente há muitas moradas na casa do Pai. Nós não somos os únicos, nós somos parte dessas moradas, mas não somos únicos. Desde já, agradeço a todos e boa noite. Que Deus possa nos iluminar e nos orientar nessa nova fase de pandemia. Muito obrigado.